Olá! Você vai assistir agora um trecho de aula do Instituto Licentia de Educação. O demiurgo de Platão e o demiurgo gnóstico não são o mesmo ser. Devir é um conceito filosófico que indica as mudanças pelas quais passam as coisas. O conceito de tornar-se apresentou-se primeiramente no leste da Grécia Antiga, pelo filósofo Heráclito de Éfeso, que no século VI a.C. cunhou o famoso aforismo: nenhum homem jamais pisa no mesmo rio duas vezes. Afinal, ainda que a pessoa pise no mesmo lugar, no mesmo ponto do rio, as águas serão diferentes, assim como o tempo na história em que ele está pisando. É também dito, por Heráclito, que nada nesse mundo é permanente, exceto a mudança e a transformação. Para entender o discurso de Timeu, é preciso conhecer a diferença ontológica entre os termos o que é e o que devém. O que é o devir. O que devém é o que gera, é o genitor. A palavra genitor vem da palavra grega gignomea, que significa essencialmente nascer, dar origem a uma nova vida. O que é pertence ao mundo que podemos compreender, aquilo que podemos estudar e assimilar. Este é o devir. E tem também o que devém, aquele que produz o devir. O primeiro pertence ao mundo material, o segundo ao mundo sensível, o mundo invisível. E é à luz deste axioma que vai se desenvolver todo o discurso de Timeu. No dia seguinte ao diálogo que vimos na aula anterior, onde Crítias apresentou o relato de Solon, que havia conversado com os sábios egípcios, quando o ancião do Egito mencionou Atlântida e a batalha contra os antigos atenienses, vai haver uma continuidade da conversa entre os participantes do diálogo descrito na obra Timeu, de Platão. E agora quem vai falar é o próprio Timeu. Uma vez que eles estavam em um festival celebrando a deusa grega Atena, Timeu recomenda, como era de costume na Grécia Antiga, que antes de continuar o diálogo, os deuses sejam invocados. E ele prossegue dizendo: na minha opinião, temos primeiro que distinguir o seguinte: o que é aquilo que é sempre e não devém, e o que é aquilo que devém sem nunca ser. Um pode ser apreendido pelo pensamento, com o auxílio da razão, pois é imutável. Ao invés, o segundo é objeto da opinião, acompanhada da irracionalidade dos sentidos, e, porque devém e se corrompe, não pode ser nunca. Ora, tudo aquilo que devém é inevitável que devenha por alguma causa, pois é impossível que alguma coisa devenha sem o contributo de uma causa. Deste modo, o demiurgo põe os olhos no que é imutável e que utiliza como arquétipo, quando dá a forma e as propriedades ao que cria. É inevitável que tudo aquilo que perfaz deste modo seja belo. Se, pelo contrário, pusesse os olhos no que devém e tomasse como arquétipo algo deveniente, a sua obra não seria bela. Então aqui ele está falando basicamente que o demiurgo, quando vai criar algo, ele se utiliza daquilo que é eterno como modelo. Porque se ele utilizasse como modelo aquilo que já é criado, seria algo imperfeito, algo corrompido. Então ele pega os modelos eternos e replica esses modelos eternos no mundo criado. Timeu diz: dissemos também que o que devém é inevitável que devenha por alguma causa. Porém, descobrir o Criador e Pai do mundo é uma tarefa difícil e, a descobri-lo, é impossível falar sobre ele a toda a gente. Mas ainda quanto ao mundo, temos que apurar o seguinte: aquele que o fabricou, o produziu a partir de qual dos dois arquétipos?
daquele que é imutável e inalterável, ou do que devém? Ora, se o mundo é belo e o demiurgo é bom, é evidente que pôs os olhos no que é eterno. Se fosse o contrário, o que nem é correto supor, teria posto os olhos no que devém. Portanto, é evidente para todos que pôs os olhos no que é eterno, pois o mundo é a mais bela das coisas devenientes, e o demiurgo é a mais perfeita das causas. Deste modo, o que deveio foi fabricado pelo demiurgo, que pôs os olhos no que é imutável e apreensível pela razão e pelo pensamento. Assim sendo, de acordo com esses pressupostos, é absolutamente inevitável que este mundo seja uma imagem de algo. Então, pessoal, aqui a gente já começa a ver como a versão original, de onde vem o termo demiurgo, ou seja, dos filósofos gregos, aqui no caso de uma obra de Platão, não tem absolutamente nada a ver com o conceito de demiurgo, dualista, um deus mau, que os gnósticos criaram posteriormente. Ele é apenas uma espécie de deus desconhecido, um deus com o qual os gregos não mantinham contato. Existe um motivo para a Torá ser chamada religião revelada e o cristianismo ser chamado religião revelada, porque ambos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento ou aliança entre Deus e os homens, foram revelados de cima para baixo, quando Deus revelou-se, apresentou-se e entregou esta forma de religare ou de religião. O significado de religare é reconectar-se com o sagrado, com o divino. Então os gregos falaram a respeito disso como alguém que vê de fora, como alguém que não teve a religião revelada pelo Deus Criador, e criaram esse conceito demiurgo. Os deuses gregos, como vimos, eram ancestrais, eram seres que fundaram aquele povo e por isso eram venerados. Não eram humanos, eram deuses, porém não eram o Deus Criador, eram deuses criados. E este é um conceito que se assemelha ao conceito de Elohim, palavra hebraica para deuses, quando se refere aos anjos. Mas mesmo na obra de Platão você vê claramente que ele é chamado de um Deus bom, de um Criador perfeito, que criou a Terra baseado nos modelos celestiais. Timeu prosseguiu: portanto, ó Sócrates, se no que diz respeito a variadíssimas questões sobre os deuses e sobre a geração do universo, não formos capazes de propor explicações perfeitas e totalmente concordantes consigo mesmas, não te admires. Mas, se providenciarmos discursos verossímeis, que não sejam inferiores a nenhum outro, é forçoso que fiquemos satisfeitos. Temos em mente que discurso e vós, os juízes, somos de natureza humana, de tal forma que, em relação a esses assuntos, é apropriado aceitarmos uma narrativa verossímil e não procurar nada além disso. Uma observação aqui: verossímil significa algo que parece ser verdadeiro, algo plausível, que pareça ou que provavelmente não contrarie a verdade. Timeu então prossegue: digamos, pois, por que motivo aquele que constituiu o devir e o mundo os constituiu? Ele era bom. E no que é bom, jamais nasce inveja de qualquer espécie. Porque estava livre de inveja, quis que tudo fosse o mais semelhante a si possível. Quem aceitar de homens sensatos que esta é a origem mais válida do devir e do mundo, estará a aceitar o raciocínio mais acertado. Na verdade, o Deus quis que todas as coisas fossem boas e que, no que estivesse à medida do seu poder, não existisse nada imperfeito. Deste modo, pegando em tudo quanto havia de visível, que não estava em repouso, mas se movia irregular e desordenadamente, da desordem tudo conduziu a uma ordem, por achar que esta é, sem dúvida, melhor do que aquela. Com efeito, a ele, sendo supremo, foi e é de justiça que outra coisa não faça,
senão o mais belo. Refletindo, descobriu que a partir do que é visível por natureza, de forma alguma faria um todo privado de intelecto que fosse mais belo do que um todo com intelecto, e que seria impossível que o intelecto se gerasse em algum lugar fora da alma. Por meio deste raciocínio, fabricou o mundo, estabelecendo o intelecto na alma e a alma no corpo, realizando deste modo a mais bela e excelente obra por natureza. Assim, de acordo com um discurso verossímil, é necessário dizer que este mundo, que é, na verdade, um ser dotado de alma e de intelecto, foi gerado pela providência do Deus. Dito isto, devemos agora ocupar-nos do que se deu a seguir. A semelhança de qual dos seres constituiu o mundo aquele que o constituiu. Assumamos que não foi a semelhança de qualquer um daqueles seres, que por natureza formam uma espécie particular, pois nada do que se assemelha ao que é incompleto pode tornar-se belo. Estabeleçamos, em vez disso, que o universo se assemelha o mais possível àquele ser de que os outros são parte, quer individualmente, quer como classe. De fato, esse ser compreende em si mesmo e encerra todos os seres inteligíveis, ou seja, que podemos compreender, tal como este mundo nos compreende a nós e a todas as outras criaturas visíveis. Assim, por querer assemelhá-lo ao mais belo de entre os seres inteligíveis, ao mais perfeito de todos, o Deus constituiu um ser único que contivesse em si mesmo todos os seres que se lhe assemelhassem por natureza. Então, será correto declarar que há um único céu, ou será mais correto dizer que há vários ou até infinitos? Há um único, já que foi fabricado pelo demiurgo, de acordo com o arquétipo. É que aquele que abrange todos os seres inteligíveis não pode, de modo algum, vir em segundo lugar, a seguir a outro. Caso contrário, deveria haver um outro ser que abrangesse aqueles dois, do qual esses dois seriam uma parte, e seria mais correto dizer que o mundo não se assemelharia a esses dois, mas sim àquele que os abrangia. Portanto, foi para que se assemelhasse ao ser absoluto na sua singularidade que aquele que fez o mundo não fez dois, nem uma infinidade de mundos. Deste modo, o céu foi gerado como unigênito. Assim é e assim continuará a ser. É forçoso que aquilo que deveio seja corpóreo, visível e tangível, mas separado do fogo. Sem dúvida que nada pode ser visível, nem nada pode ser tangível, sem qualquer coisa sólida, e nada pode ser sólido sem terra. Daí que o Deus, quando começou a construir o corpo do mundo, o tenha feito a partir de fogo e de terra. Todavia, não é possível que somente duas coisas sejam compostas de forma bela sem uma terceira, pois é necessário gerar, entre ambas, um elo que as una. O mais belo dos elos será aquele que faça a melhor união entre si mesmo e aquilo a que se liga, o que é, por natureza, alcançado da forma mais bela através da proporção. Bom, pessoal, então a gente precisa ficar atento aqui numa questão bem importante. Platão, quando ele fala do demiurgo, ele está se referindo ao Deus Criador. Há uma falsa ideia que provém do gnosticismo de que o demiurgo que os gregos se referem seria uma divindade menor, uma divindade até mesmo má, que aprisiona as pessoas nesse mundo. Isso é, evidentemente, errôneo, equivocado, e deriva de algumas seitas gnósticas que provém também de algumas seitas judaicas mescladas a outras crenças do esoterismo pré-islâmico. Observe que, toda vez que Platão se refere a esse ser, ele se refere como um ser perfeito, um ser bom, um ser eterno. É um conceito muito parecido com o conceito de Deus judaico e cristão. Ele usa inclusive os termos Pai, Pai do mundo, Criador. Só que nós estamos vendo
um sábio grego, Platão, para muitos o maior filósofo grego. Por quê? Porque ele era discípulo de Sócrates e quase tudo que se sabe sobre Sócrates vem de Platão. Boa parte vem de Platão. E ele era o professor de Aristóteles. Aristóteles foi um discípulo de Platão. Então a filosofia grega, ela deve muito a Platão e ela influenciou bastante as visões do mundo ocidental. Ela aperfeiçoou alguns conceitos que vêm da Grécia, de Roma, foram cruciais para se estabelecer bases da civilização ocidental, principalmente no que tange à organização de estados, à organização de governos, a modos de governos ocidentais. Só que, claro, diferente dos gregos e dos romanos, a base sobre a qual foi constituída a civilização ocidental é uma base cristã, enquanto que da civilização greco-romana era uma base cultural, espiritual, que se sustentava sobre uma cosmovisão pagã, onde o povo adorava e tinha suas práticas religiosas relacionadas aos deuses gregos ou greco-romanos. Então, quando a gente vê Platão falando de Deus, fica muito claro que nós estamos vendo, conforme eu mostrei na aula 8, um sábio grego falando de um Deus que para ele é desconhecido. É diferente, por exemplo, de um profeta do judaísmo. Jeremias, no capítulo 23, versículos 18 ao 22, diz que existia um critério para se conhecer um profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro, ele foi levado ao trono, aquele ambiente que é descrito, que nós vimos nas aulas anteriores, onde fica Deus, os querubins, os serafins e os demais anjos. Então ele conhece aquele local e ele passa a falar para o povo, conectado àquele local ou com a permissão. O próprio profeta Isaías, ele diz, né? Eu, homem impuro, de lábios impuros, vi ao Senhor. Ele se torna um profeta. Há um ato. Isso é uma religião revelada. Mesma coisa o cristianismo. O Filho de Deus se manifesta, nasce em carne de uma virgem, é condenado, crucificado, sem pecado, imaculado, e ressuscita vencendo a morte. Por isso tem o poder de perdoar os pecados. É uma lógica. Ele torna-se maior que a lei, porque a lei do Antigo Testamento, a partir do momento que há essa intervenção divina, a lei é um critério de julgamento, assim como é a lei humana. Julgamentos são feitos com base no cumprimento ou quebra das leis. A mesma coisa era a partir da primeira intervenção da primeira aliança. Quando Cristo vem, ele torna-se maior do que a lei, porque ele foi julgado e condenado pela lei, de forma injusta. Então, como Cordeiro Imaculado, ele é sacrificado e ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele recebe todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E diz também a Bíblia, que mesmo debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então é um poder que transcende o cosmos, do céu à terra e para baixo da terra. Ele próprio, a face visível do Deus invisível, se manifesta para trazer essa forma de religare. Arrependei-vos porque a vós é chegado o reino dos céus. Esse é o discurso. Metanoia, mudança de mente, conversão. Essa é a lógica. E há uma sequência desse processo com o próprio Espírito de Deus, o Paracletos, o Espírito Santo, conduzindo aqueles que percorrem ou escolhem seguir este caminho. Então, essa é uma forma de religare. Isso é uma religião revelada. Platão não.
Platão, quando escreve Timeu, ele está deixando muito claro, e nós vimos isso há pouco, que, pela fala do próprio Timeu, essas coisas são verossímeis. É o princípio da verossimilhança. Coisas que parecem ser verdade. Coisas que fazem sentido que sejam verdade. Que provavelmente não estão em oposição à verdade. Um filósofo. Então ele não é um profeta. Ele não é alguém que está trazendo uma escritura sagrada, que afirma ser a própria verdade e conter toda a verdade absoluta, ou que está falando em nome de Deus. Não, ele deixa bem claro que é adotado o princípio da verossimilhança. O termo em si é até fácil compreender: vero, de verdade, e similhança, ou semelhança. Algo que parece ser semelhante à verdade, que parece não fazer oposição à verdade. Então isso é um detalhe importante, que a gente precisa levar em conta. Não há a pretensão de Platão de portar a verdade absoluta ou de portar um discurso definitivo. Apenas de portar um discurso que parece ser a verdade. Segundo conhecimentos antigos, filósofos e filosofias, percepções, compreensões de um povo cujas tradições afirmam pertencer a uma civilização que foi fundada por aquelas divindades do panteão grego ou greco-romano. Então, concluindo e enfatizando, quando Platão fala de Deus, ele fala de um ser que não se revelou a ele. E a palavra demiurgo, ela vai ter essa conotação de demi, que é a mesma de democracia, significa povo, em grego, população, pessoas, e urgo, que significa um trabalhador, um artífice, um criador do povo. Alguém que trabalha para o povo, um altíssimo magistrado, e ele usa o termo supremo. Então, evidentemente, o conceito de demiurgo de Platão não é o mesmo conceito de demiurgo dos gnósticos. Platão fala de um Deus criador que lhe é desconhecido, que não lhe foi revelado plenamente. Os gnósticos, eles vão falar de um outro conceito que se aproxima mais daquilo que nós vimos em aulas anteriores, da forma não corpórea de deuses criados, como Cronos, que tinha aquela forma não corpórea que mesclava uma forma ainda espiritual, né? Ou que Platão chamaria de Kidevém, uma forma do mundo Kidevém, que não é do devir. O devir é aquilo que é inteligível. Essa palavra é importante, é muito citada. Inteligível é aquilo que a gente consegue compreender com a nossa inteligência. Aquilo que faz parte de uma realidade compreensível, de um mundo que podemos perceber. Essa parede atrás de mim, os livros, eu que vos falo, tudo que está nesse mundo. E o que devém é o que produz o devir. É o que gera, é o mundo sensível. A palavra devir, ela significa algo que é gerado e também vem de um conceito de tornar-se. Conforme a gente percebe, tudo nesse mundo tornou-se para este mundo. Provém de algum lugar. Então esse é um conceito importante nesse axioma de Timeu, que é dessa palavra devir e aquilo que devém. E segundo Platão, esse ser, então, ele vai criar o mundo segundo o arquétipo celestial. Ele vai se basear em modelos da eternidade para criar o mundo dentro do conceito de tempo. Ele vai explicar isso de uma maneira até bem interessante. E tudo nesse mundo foi feito segundo o arquétipo eterno.
E ele vai mencionar que até mesmo os deuses. Vão existir 4 formas de vida no mundo, segundo Platão, em Timeu. Os deuses, os seres alados ou com asas, que voam, aves, os aquáticos, seres marinhos, e os seres terrestres. Mas concluindo a questão, para a gente avançar, a questão dos gnósticos, eles vão criar um conceito de demiurgo que se aproxima mais de um ser criado, um ser incorpóreo, um ser imperfeito, um ser que visa governar e manter as almas presas nesse mundo como uma forma de escravidão, uma forma de controle. Ora, esse conceito ele vai estar muito mais atrelado ao conceito daqueles que criaram os seres humanos para serem feitos de escravos de fato, que eram os antigos deuses, por exemplo, da Suméria, os chamados Anunnakis. Criaram uma humanidade para lhe servir de escravos. Ou mesmo a essa forma incorpórea, Muitas vezes o demiurgo dos gnósticos é retratado como uma cobra, ou uma serpente, ou um dragão com face de leão. É muito parecida com a forma das divindades maiores gregas antes de se manifestarem do caos, antes de nascerem do caos, da terra ou do mar. A forma incorpórea, por exemplo, do Cronos, que aparece com cauda de serpente e 3 cabeças, como uma hidra de 3 cabeças, uma cabeça de leão, uma de homem e uma de boi, ou touro. Percebe? Então, é uma confusão, Então, eles importaram o conceito do demiurgo grego, que era uma visão desconhecida de um Deus que se revela, uma visão de fora, alguém que está observando de fora e tenta descrever, tenta definir. E modificaram aquilo com base em outras doutrinas, que são doutrinas que precisam ser chamadas dessa forma e serem definidas pelo que elas são. São doutrinas de demônios, que são propagadas na Terra por espíritos enganadores. E isso é um termo que o apóstolo Paulo utilizou para se referir a esse tipo de coisas, a esse tipo de doutrinas. Mas é bem óbvio isso, Porque se você tem um Deus criador, e você tem seres que se rebelaram e que caíram, que se afastaram da ordem cósmica suprema, da ordem primordial, e esses seres são condenados, saem dos céus para a terra, da terra para o Hades ou para o Tártaro. Descem, decaem. Você vai ver, então, esses seres invertendo as coisas, colocando-se na posição de injustiçados. O bem para eles é o mal. O Deus Criador torna-se, então, um punidor. Deixa-se de perceber a face sagrada, a face divina, a face bela. Para esses seres, Deus torna-se o adversário. Percebe? Adversário é o termo bíblico para Satanás. É o significado. Então, percebe a inversão que é feita pelo gnosticismo, utilizando-se, apropriando-se desse conceito de demiurgo. E eu achei importante bater nesse ponto, porque eu sei que muitos dos alunos que se interessam por esse curso já tiveram contato com esse tipo de conhecimento, que na verdade é nada mais do que uma miscelânea e uma distorção dessas doutrinas de demônios, propagadas na Terra por espíritos enganadores, e que se baseiam nessas religiões que eram basicamente a veneração a essas divindades, que vão assumir o papel ali de libertadores, digamos assim, e coloca-se então
o Deus Criador, a ordem suprema, em uma posição que é contrária à que ela tem de fato. Então, eu achei interessante a gente ver esse conceito de Platão, porque ele, por si só, a própria obra, ela desconstrói a visão gnóstica em relação àquilo que Platão disse. Platão disse uma coisa, bem claro. Ele usa termos, adjetivos muito precisos para definir Deus. Pai, eterno, criador, perfeito, somente possui o bem, a beleza. E depois ele começa a falar dos seres criados. E quando ele vai falar desses deuses criados, ele começa a citar a própria Terra, o planeta Terra. Ele vai citar também os deuses da mitologia grega. Ele vai dizer: de Géia e Urano foram gerados Oceano e Tétis, seus filhos, e destes foram gerados Forces, Cronos e Réia, e todos aqueles que o seguiram. De Cronos e de Réia foram gerados Zeus e Hera, e todos aqueles que, segundo a tradição, sabemos serem seus irmãos, e ainda outros descendentes destes foram gerados. Quando foram gerados todos os deuses, quer os que se movimentam em círculos e são visíveis, e aqui ele fala dos astros celestes, inclusive a Terra, quer os que se mostram só quando desejam, aquele que engendrou o universo disse-lhes o seguinte: deuses gerados de deuses, de quem e de cujas obras eu sou pai e demiurgo, por terem sido gerados por mim, não podem ser dissolvidos enquanto eu não quiser. Na verdade, embora o que tenha sido unido seja dissolúvel, é uma maldade querer dissolver aquilo que pelo bem foi composto em harmonia. Por isso, mesmo que tenhais sido gerados, e ainda que não sejais imortais, nem completamente impassíveis de dissolução, de modo algum sereis dissolvidos, nem tomareis parte na morte, porque fostes unidos pela minha vontade, que é mais forte e mais poderosa do que os elos que vos couberam em sorte e com os quais fostes gerados. Agora, aprendei aquilo que vos vou dizer e mostrar. Restam 3 espécies mortais que ainda não foram engendradas. Se elas não chegarem a ser geradas, o céu ficará incompleto, pois não conterá em si todas as espécies de seres vivos, mas é forçoso que as tenha, para que fique efetivamente perfeito. Todavia, se elas fossem geradas por mim e tomassem parte na vida através de mim, seriam equivalentes aos deuses. Portanto, para que sejam mortais e que o universo seja realmente um todo, tratai, de acordo com a vossa natureza, de fabricar esses seres vivos, imitando o meu poder de quando vos gerei. E no que respeita à parte desses seres, a que pertence ter o mesmo nome que os imortais, a parte que chamamos divina, e que comanda o que entre eles praticam sempre a justiça e vos querem servir, que eu semeei e quis que se originasse, essa eu vos confio. Quanto ao resto, entretecei uma parte mortal nessa parte imortal, formai e engendrai seres vivos, fazei-os crescer, providenciando-lhes o alimento, e, quando perecerem, recebei-os outra vez. Assim falou. Se você gostou dessa aula, ela faz parte do curso do Instituto Licentia, A Outra História do Mundo, que você pode fazer completo, acessando agora o site institutolicentia.com. Tem acesso vitalício a Outra História do Mundo e todas as aulas que já foram produzidas e que ainda hão de ser. institutolicentia.com. Conheça também os pacotes de cursos e tenha acesso às melhores promoções. Todos os cursos e pacotes do Instituto Licentia podem ser adquiridos em até 12 vezes no cartão.